Pois é, companheiros, estamos aqui na Ponte São Luís. A GoPro falhou mais uma vez e eu vou já de seguida fazer um vídeo acerca disso. Até já! Pois é, companheiros, como eu disse aqui no início do vídeo, a GoPro congelou mais uma vez, pá. E sinceramente, pá, eu só tinha gravado para aí 20 minutos, nem isso. E como tal, não faz sentido nenhum, não está assim tanto calor, estão 18 graus, não faz sentido nenhum que a GoPro, e companheiros, que a GoPro tenha congelado, pá, é completamente inadmissível. Eu esta semana via dois grandes motovloggers, nomeadamente uma menina aqui numa R, muito bem. Vi dois motovloggers, nomeadamente o Maresmoto, que gravava com uma GoPro 4, porque tinha um som espetacular, mas ele, esta semana, fartou-se das GoPros e passou a gravar com a Insta Ace Pro. E também um grande motovlogger, epá, o Maris tem mais de 1 milhão de subscritores, atenção. E também um inglês, que esquece-me agora o nome, mas que tem também cerca de 300 a 400 mil subscritores, que também deixou de gravar com a GoPro e passou a gravar com a DJI 4, salvo erro. E também já tinha visto outro que fez até vídeos de comparação com a Ace Pro e a GoPro e diz que a Ace Pro é melhor. Por isso, eu estou aqui com uma ideia de comprar uma segunda câmara para o canal, ou primeira, porque esta, se continuar assim com estes problemas, passa de primeira à segunda, que é um instante. E gostaria de saber a vossa opinião. E aqui, claro, que isto é também muito vocacionado para os meus companheiros motovloggers, aos quais mando já um grande abraço. Qual é, na opinião deles, a melhor câmara para mim? Eu, sinceramente, estava muito inclinado para a 360, porque, pá, permite realmente fazer imagens brutais, mas eu não sei se esta moto, a RT, é a moto indicada para usar essa câmera, porque é verdade que eu gosto daquelas imagens com o self-stick, mas eu aqui nesta moto não tenho grandes sítios, paisagem brutal, não é? Não tenho grandes sítios para colocar o self-stick, ou para prender, aliás, não tenho assim grandes sítios. Esses self-sticks ficam muito bem em motos trail, que tem aquelas barras, não é? De proteção, facilmente se colocam lá, mas esta moto só tem ali em baixo uns ferros que seguram os faróis auxiliares. Aqui, como vocês podem ver no volante, nada feito, não tenho aqui espaço nenhum, a não ser que eu compre aqui os parafusos que se costumam pôr aqui para segurar a câmera, e por isso eu tenho dúvidas se a Insta360 é uma câmera ideal para esta moto, tendo em conta que ela não tem muitos suportes para colocar o self-stick. Mas digam-me aí, vocês que são mais experientes, o que é que vocês acham em relação a isso? Mr. Maia usa com muita frequência e muitos outros motovloggers usam a Insta. Digam lá o que é que vocês acham, se é uma boa câmera ou se realmente a Ace Pro é a câmera indicada. Claro que numa posição mais fixa, como é óbvio, não é? Como uma segunda câmera ou primeira, não sei, é aquilo que eu estou a dizer, para realmente eu comprar para o canal. Eu acho que vai ser a minha prenda de anos, que é dia 14, não sei se este vídeo vai sair antes ou depois, mas estou aí numa dúvida e estou a pensar, claro, que tenho que comprar uma prenda para mim, e comprando para mim posso comprar para o canal e aqui para a branquinha também. Ok, companheiros, por isso digam lá na vossa opinião. Eu sei que a Insta360 depois tinha a questão de editar, não é? Mas dizem que a nova aplicação
é muito mais fácil para editar os vídeos. Dizem que, eu já vi uma série de vídeos, que a Ace Pro é realmente uma câmera brutal em todos os sentidos, qualidade de imagem, estabilização, é também muito fácil do ponto de vista de edição e acima de tudo, pá, tem uma bateria, dizem que aquilo é uma coisa brutal, isto demora quase 2 horas, assim uma coisa. Epá, eu se ela não congelar já é uma coisa espetacular para mim, porque sinceramente a GoPro, pá, esta já, eu tenho a 10, mas a 12 que eu saiba tem os mesmos problemas, que é a última versão, epá, e já chega, meu, resolvam isso de uma vez por todas, pá. Cada vez mais pessoal a queixar-se das GoPros, ainda é claramente a câmera mais vendida, sem dúvida nenhuma, das Action Cam, mas pá, eu cada vez vejo mais pessoal a ficar desiludido com as GoPros. É óbvio que eu não vou deitar esta câmera fora, não é? Mas ao pensar em ter outra câmera, sinceramente estou a pensar em tudo menos na GoPro. Mesmo, a GoPro, apesar de ter aqui o Media Mode e ter 2 baterias, pá, não estou mesmo nada a pensar na GoPro. É muito chato, ainda há bocado ia fazer ali umas imagens espetaculares sobre o Porto e pumba, ela não liga, pura e simplesmente. E depois tirei a bateria, coloquei a bateria e ela congelou com ela ligada. Epá, é absurdo, nem está calor para realmente isto acontecer, pessoal. Eu sinceramente, pá, não percebo mais. Estou com a bateria branca, dizem que a bateria azul é pior, eu até estou com a bateria branca e realmente, pá, é uma estupidez a GoPro continuar a dar estes problemas e não resolver isto de câmara para câmara, quer dizer, se esta é a 10 e já vamos na 12 e o problema continua o mesmo, por amor de Deus, pá, já chega, pessoal, resolvam lá isso uma vez por todas, porque enquanto isto persistir, uma coisa eu tenho a certeza, a minha outra câmara não será nunca uma GoPro, nunca acontecerá. Ok? Digam aí também, subscritores, o que é que vocês acham, porque vocês certamente que veem vídeos de vários motovloggers e com câmaras diferentes, e digam se gostam mais da imagem da GoPro, se gostam mais da imagem da Ace Pro ou até da Insta360, que faz realmente imagens brutais. Eu mesmo só para este cenário, eu já sei que a GoPro filma sempre espetacular. Eu hoje, aliás, até estou a filmar, não estou em super view, estou, digamos, em normal, também fazer aqui alguma diferença, e no futuro quero realmente usar outras posições da câmera, mas para isso preciso ter uma câmera competente. Eu não posso arriscar em pôr, por exemplo, a câmera num self-stick e depois vou a ver e a câmera estava congelada, né? Isso não deve acontecer, nem pode acontecer. Ok, companheiros, foi assim um vídeo rápido. Deem a vossa opinião sobre qual deve ser a outra câmara do canal de passeios de moto. Eu vou continuar aqui a rolar pela 108, o sol abriu finalmente, o pneu está top, está impecável, a pressão impecável. Vejam aí o vídeo que eu fiz da reparação do pneu. E por falar em pneus, quando precisar de pneus, o que é que me aconselham? Eu estou com o Road 5, naturalmente o pneu a seguir é o Road 6, esta é a GT, claro, por causa do peso da moto, mas digam lá também, já agora aproveitando aqui o vídeo enquanto tenho bateria, quais são os pneus que vocês me aconselham aqui para a branquinha, para a RT. Se o Road 6 ou se há aí outras marcas indicadas aqui. Eu também já tive Firestone, já tive Dunlop, já tive várias marcas de pneus ao longo de 30 anos de motos, como é lógico, mas sou-vos muito sincero, este Michelin Road 5, pá, é realmente brutal e estou muito satisfeito com ele. Não é por ter tido o furo, que isso pode acontecer a qualquer pneu, é lógico, mas por exemplo estes têm 10.000 km feitos, pá, e ainda estão impecáveis, ainda fazem para aí 2 ou 3.000 km sem problema nenhum, não é? Eu até agora, mais experiência com pneus foi uns Dunlop que vieram na ANC, que realmente eram muito fracos e realmente eu não gostei nada deles, mas estes Michelin Road 5 são espetaculares. Quem tem os 6, digam se vale a pena a diferença também, não é? Porque dizem que entre o 5 e o 6 a diferença também não é nada
de especial. Por isso também gostaria de saber a vossa opinião nesse sentido. Ok, companheiros? Um grande abraço e respondam aí às minhas questões. Qual a nova câmara que eu devo comprar para o canal e que pneus é que eu devo colocar a seguir a estes Road 5 aqui na Branquinha, que em breve irá fazer a sua revisão. Ela já está aqui a pedir serviço e por isso em breve, já falei com o mecânico, com o Humberto, e em breve irei marcar a revisão aqui da RT. Vamos dar aqui uma vista de olhos se está aqui muito pessoal no Freitas. Hoje é sábado à tarde, é provável. E cá está a barragem de costuma a debitar bastante água. E como é previsível, está aqui estão aqui bastantes companheiros aqui no Freitas. É um spot realmente top para a malta que gosta das motos, mas eu apetece-me rolar, pessoal. Eu já estou há 2 semanas sem andar de moto porque tive o azar do furo e ainda por cima depois começou a chover. Por isso eu vou fazer aqui a 108 até entre os rios. Olha aqui, companheiros das motorizadas, hein? Espetáculo. Também têm direito a andar, como é óbvio. Algumas são relíquias. E como eu estava a dizer, vou para fazer ali até entre os rios e depois vou apanhar a Nacional 222 e depois vou até casa. E amanhã de manhã toca a rolar outra vez. Em princípio vou fazer aí uma voltinha com um grande amigo e um grande motoblogger que vai ter aí um desafio espetacular em breve, mas isso é para o próximo vídeo, por isso fiquem aí para saber quem é, que eu vou passear amanhã, dar uma voltinha rápida, que ele está cá em Portugal e só por aí vocês já podem perceber um bocadinho quem será, porque vocês sabem que eu tenho aí uma série de amigos motovloggers e nós encontramos-nos com bastante frequência. Há pouco tempo fomos tomar um cafezinho e agora ele voltou a Portugal e ficamos a dar um passeiozinho. Vamos ver se amanhã de manhã é possível. Sabem que às vezes há questões familiares que se sobrepõem, mas esperemos que corra tudo bem. E se não for amanhã, há de ser no outro dia. Ok, companheiros, um grande abraço. Estou quase a ficar aqui sem espaço na câmara, por isso não se esqueçam de subscreverem o canal. Boas curvas e até o próximo vídeo. Estão a ver como o tipo ia entalando o companheiro? Esta malta, olha aqui, uma bela S1000. Esta malta tem que ter juízo, pessoal. Quer dizer, para ultrapassar ia entalando o companheiro e a ele próprio. Enfim. Olha lá, ela faz mais barulho que sei lá o que é aquela. Vem aí uma Teneré também. Filmar aí também a Teneré, a bela máquina. Vem aí uma NC. Já anda muita gente aqui na 108, pessoal. Eu ainda estou a aproveitar aqui um bocadinho que tenho de cartão até gastar, por isso se de repente ficar sem vídeo, não se admirem, eu já me despedi há pouco dos subscritores. Por isso, a ideia agora é aproveitar um bocadinho aqui o cartão para filmar estes companheiros. Ganhar aqui o som da RT a bufar.